programa Mogi e Companhia de hoje está aqui na Qualiservice, onde nós vamos falar com o engenheiro de segurança Alexandre Castro. Vamos falar um pouco sobre o crescimento da região do Alto Tietê, principalmente nos setores comercial e industrial. Boa tarde, Alexandre. Alexandre, fala para a gente um pouquinho sobre esse boom que aconteceu aqui na região do Alto Tietê, né? Principalmente aí novas indústrias chegando. Isso tem um reflexo sobre a economia, com certeza, mas em paralelo tem também uma série de implicações e necessidades. Como é que é a questão do crescimento, principalmente no setor da Qualiservice, que é a medicina ocupacional e a segurança do trabalho? Mudam alguns aspectos na região? Com o crescimento industrial, tanto aqui na região do Alto Tietê, nós conseguimos perceber o quê? Que a mão de obra segue linearmente, ou seja, mais produção, mais mão de obra. Com isso, sabemos que os acidentes e doenças do trabalho também tendem a subir neste mesmo nível, ou seja, quanto mais trabalho, mais o risco envolvido. E se a empresa ou o empresário não tomar suas medidas cabíveis, preventivas, para que esse acidente não ocorra, certamente poderá acontecer, e com isso todas as consequências que envolvem um acidente ou uma doença do trabalhador. Com essa crescente, né, da indústria, do comércio, vem crescendo também o número de clientes que vêm procurar a Qualiservice, ou o trabalho é mais de ir a campo para buscar esse cliente? Hoje, nós atendemos desde um cliente, um pequeno empresário, um comércio, um serviço, prestador de serviço, que tenha lá 5, 6 funcionários, até uma multinacional que tenha 500, 400 funcionários. No passado, somente este grupo maior é que vinha nos procurar. Hoje, com o crescimento da produção, o crescimento dos acidentes e doenças do trabalho, todas as ações trabalhistas, judiciais, que envolvem um acidente de trabalho, preocupa não só o grande empresário e a indústria, mas também os menores, os pequenos, e não só a indústria, mas comércio e serviço também, porque os acidentes ocorrem ali também. Não é só na indústria, pelo que nós reportamos, sempre temos em mente, olha, a indústria é o que mais acidenta. Muitas vezes não. Muitas vezes a indústria tem a sua política de prevenção de acidentes e com isso minimizam os riscos e tem o risco, mas está controlado. Hoje nós estamos o quê? Chegando neste pequeno também, onde ele sabe do risco, mas ele quer esse risco controlado, para que não tenha nenhuma consequência. Ou seja, não tenha nenhum trabalhador doente ou acidentado. Ok. E Alexandre, você falou uma coisa bem interessante, né? O risco sempre existe. Onde há um equipamento, onde há um degrau, onde há uma parede ou qualquer coisa pode causar um acidente de trabalho. E para isso é que existem as normas, né? A gente ouve aí falar de várias siglas, PCMSO, PPRA, e enfim. Você poderia explicar para a gente o que são essas siglas? Os PPPs aí que nós temos na nossa legislação, né? Não só o PPP, de fato, que já é uma sigla, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é da Previdência Social, um documento falando do PPP, que o trabalhador, ao ser desligado da empresa, ele tem o direito de levar consigo este documento. Nada mais é o quê? De dizer, neste documento, quais foram as atividades por ele desenvolvidas no pacto laboral, os riscos aos quais ele esteve envolvido, as medidas preventivas que a empresa adotou, formalizar neste documento, ter a assinatura do preposto responsável da empresa, juntamente com
o declínio dos profissionais que participaram neste processo, engenheiro de segurança e médico do trabalho, finalizando em um documento a qual o funcionário leva e futuramente, quando ele for dar entrada na sua aposentadoria, este documento deverá ser entregue à Previdência para que ela analise e conceda o benefício. Do lado do Ministério do Trabalho existem outros P's, falando do P, né? Mas o PPRA, que é bastante comum, é um programa de prevenção de riscos ambientais. Se o trabalhador está dentro de uma área produtiva onde existem riscos, a empresa não pode negligenciar ou deixar de promover a prevenção naquele ambiente, ou seja, de buscar um risco controlado. Eu tenho uma substância nociva, mas o meu funcionário, o meu trabalhador, precisa manusear com segurança aquela substância, ou seja, ele precisa estar dotado de procedimentos de segurança, fazer uso de equipamentos de proteção individual, para que ele não venha a ser acometido por um acidente ou uma doença. Se ele está num ambiente ruidoso, ele precisa ter medidas, tais como o uso de um protetor auditivo, repouso desta condição de risco e outras medidas para que ele não venha a perder essa audição, tenha uma perda auditiva por ruído ocupacional. Basicamente, o PPRA prevê a identificação, reconhecimento e a aplicação de medidas preventivas com relação aos acidentes do trabalho. Outro P famoso é o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Havendo risco, existe o trabalhador exposto àquele risco, ele pode desencadear algumas doenças devido àquela exposição. E como detectar as doenças? Fazendo exame. Então, o médico do trabalho faz o exame de entrada no trabalhador, buscando o registro da saúde daquele trabalhador, monitora a saúde durante o pacto laboral, fazendo exames periódicos, complementares, se necessário for. Neste caso, como eu citei do ruído, muito comum, esse trabalhador estará sendo submetido a exames de audiometria, periodicamente, para verificar se aquela situação de trabalho ou o ruído no ambiente de trabalho não está desencadeando uma perda auditiva no ser humano, no trabalhador. Então, a forma de detectar essa doença é fazendo o exame audiométrico. Feito o monitoramento através de complementares, quando o trabalhador se desliga, faça mais um exame, que é o demissional, de forma a criar um histórico desde a sua entrada à sua saída, onde o objetivo é que o funcionário, o trabalhador, entre e saia nas mesmas condições, ou seja, sem prejuízo algum à sua saúde ou integridade. Ok. Isso tudo parece que é só uma segurança para o trabalhador, mas no final das contas é uma grande segurança para o empresário também, que evita aí alguns problemas futuros, né? Sim, as consequências de um acidente hoje tomaram tamanha proporção que nós não podemos nem dimensionar, não pode fugir de uma simples indenização. Onde eu quero chegar, Fábio? Dano moral, dano material, o prejuízo que é causado. Imagine um funcionário, um trabalhador que chegue sem a perda de um membro de volta à sua casa. Teve uma mão, um braço mutilado e uma prensa. E uma máquina que não tinha uma proteção. Qual é a idade deste trabalhador? A família que ele sustenta? A incapacidade laboral. Será que este funcionário, após o acidente, ele vai ser, ou ele terá a capacidade de retornar ao trabalho? Ou ele vai ser inválido para o resto da vida?
ele não vai poder mais trabalhar? Quais são as consequências psicológicas na vida deste cidadão? São números que nós não temos como mensurar, mas o prejuízo, o custo é muito alto para o empresário arcar com isso tudo. Se culpado for, arcará com isto. Muitas vezes não é somente o empresário que negligenciou. Existe a condição de trabalho insegura e existe muitas vezes também o ato inseguro do trabalhador. Então nós temos que verificar estes dois pontos para se pensar em uma culpabilidade, em dizer se houve ou não culpa da empresa no tocante à promoção da preservação da saúde do funcionário, da integridade física. Então, busca-se o quê? Em um caso de acidente, busca-se apurar se havia algo, ou se podia ter sido feito algo para que aquilo não ocorresse. Se falando de máquina, havia possibilidade, ou a empresa deveria colocar uma proteção para que não ocorresse o acidente? Sim. Por que não fez? Foi uma omissão da empresa? Foi uma negligência? Então, nós temos que apurar essas questões para se pensar em uma indenização. Agora, existe também o outro lado da história, que é o trabalhador. Ele deve ser treinado, orientado, para que ele também cumpra com as normas de segurança. Quando nós falamos inicialmente de risco, atravessar uma rua é um risco. Atravessar uma rua na faixa de pedestre diminui o risco. Atravessar uma rua na faixa de pedestre com semáforo fechado diminui mais o risco. Atravessar a rua na faixa de pedestre com semáforo fechado, olhando para os dois lados, diminui muito mais esse risco. Então nós temos que pensar nisso. Legal. E quando há um processo, né? As empresas normalmente têm isso tudo documentado, ou existem empresas que não têm essa documentação. Simplesmente acham que eu ofereci o EPI, no caso, né, o equipamento de proteção individual obrigatório, mas o funcionário não quis usar. Isso diminui a culpa ou, na verdade, isso não abona porque só oferecer não é o suficiente? Colocou muito bem, Fábio. A simples entrega de um equipamento de proteção individual não exime a empresa de responsabilidade num caso de acidente ou de uma doença ocupacional. A empresa, além de fornecer este equipamento, ela deve fiscalizar o uso deste equipamento, ela deve orientar o trabalhador, informando dos riscos e o porquê do uso, orientando quando deve ser trocado, fazendo todas as orientações para que ele faça, de fato, o uso do equipamento. E se detectado for que o funcionário não está fazendo uso, em se tratando de equipamento de proteção individual, caberá a este uma advertência, né? E se persistir, uma suspensão, e se persistir, uma justa causa. O empresário ou a empresa, né, dentro do seu organograma, deve estabelecer pessoas com poderes de fiscalizar e, se necessário for, tomar medidas mais severas, como punitivas, para que sejam cumpridas as normas de segurança. Haja vista que, uma vez que o acidente ocorra e detectado a falta do uso destes equipamentos, ou que estes equipamentos utilizados não ocorressem, ou ocorressem, mas com uma, como eu posso lhe colocar, com uma menor frequência ou intensidade de dano, né? A empresa, mesmo assim, ela vai ser culpada, porque ela não fiscalizou. Então, respondendo a sua pergunta inicial, basta entregar? Não. Deve entregar, orientar e fiscalizar. Obrigar o uso. Mas, para isso, na verdade, preciso um acompanhamento. Muitas empresas não têm um setor interno, né, para
que isso seja feito? A gente sabe que as empresas maiores elas são obrigadas a ter eleição de CIPA, pessoas treinadas com isso, mas empresas como você acabou de falar no início da entrevista, existem empresas aí com 5, 10 funcionários, nem tem um departamento de CIPA, né? As empresas maiores têm o seu próprio serviço de segurança do trabalho, né? Muitas vezes ela compõe dentro da sua empresa, do seu quadro de funcionários, ela tem um técnico de segurança ou um engenheiro de segurança para cuidar desses casos. Em caso dos pequenos, eles não têm esse serviço, mas eles podem contar com esse serviço sob uma forma de terceirização. Eles podem contratar profissionais da área, seja um engenheiro, um médico, um técnico de segurança, para lhe dar um suporte em todas essas questões sob uma forma de terceirização e não uma contratação direta, como a legislação obriga para as grandes empresas. E esse é um dos serviços que a Qualiservice oferece, seria para pequenos, médios empresários que não têm o suporte interno e aí contratam essa assessoria da Qualiservice. Perfeito, Fábio. O empresário, a empresa que não tem esse serviço interno, ela pode contar com uma contratação externa sob terceirização, que é o caso nosso da Qualiservice. Também é uma empresa que contém um serviço, mas que dentro da empresa, ela, por exemplo, tem um técnico de segurança, por força legal ela é obrigada a ter, exemplo, uma empresa de grau de risco 3, com acima de 100 funcionários, ela já tem que ter um técnico de segurança. Porém, esse técnico, ele vai executar a segurança, mas ele não vai ter condições de fazer todos os serviços, como, por exemplo, o serviço de medicina, né? Isso, mesmo tendo um técnico, ele precisa de um serviço médico. Então, dificilmente hoje a empresa consegue administrar isso sozinha. Ela depende dessa contratação. E a Qualiservice contém todos esses profissionais, uma equipe multidisciplinar, onde nós temos técnicos de segurança, médicos, engenheiros, nós temos fonoaudiólogas, nós temos psicólogos, uma equipe multidisciplinar para dar o suporte ao cliente naquilo que for necessário no tocante à legislação trabalhista e previdenciária, segurança e medicina do trabalho. Portaria 3214, que são as normas regulamentadoras. Basicamente, nós fazemos todas as normas regulamentadoras ou auxiliamos a empresa na implantação dessas normas dentro do seu ambiente de trabalho. Ok, até porque ficaria muito caro, né? Você ter todos esses profissionais, praticamente você tendo uma equipe de 100 pessoas, teria mais 20 só para dar suporte à parte de medicina ocupacional, exames demissionais, exames admissionais, né? E outros exames que são realizados periodicamente, né? Então, ok. Alexandre, muito obrigado pelas dicas. Vamos conversar um pouquinho agora com a Deise também, um pouquinho sobre as novas unidades, né, que a Qualiservice está implantando, né, e conhecer um pouquinho mais sobre a Qualiservice. Fica à disposição, Fábio, muito obrigado pela oportunidade e conte conosco. O que for possível, dentro da nossa área, estamos aí para atender. Quem assim nos solicitar, será um prazer. Obrigado. Obrigado, Alexandre.